se você conseguir dançar esta valsa, eu vou adotar você. Clara Souza sentiu todos os olhares do salão se voltarem para ela ao mesmo tempo. Eu sou pequena, disse baixinho, embora sua voz tenha atravessado o silêncio. Eu não sei dançar como as moças. Ela olhou para a pista e depois para o próprio vestido simples. Elas têm roupas bonitas, elas combinam com esse lugar. Eu não. Eu só estou esperando minha mãe perto do corredor. Perto da parede, Rosana Souza quase deixou a bandeja de prata cair. Clara, ela sussurrou com pânico na voz. Augusto Menezes deu um passo à frente, calmo. Você não precisa de vestido bonito, ele disse. Não precisa de renda, cetim, nem de nada brilhando. Se conseguir dançar essa valsa, isso basta. No fundo do salão, Sônia Tavares, supervisora do evento, ficou imóvel com os guardanapos nos braços. Augusto manteve os olhos em Clara. Eu vi seu corpo responder à música antes de alguém pedir. Uma criança não se move assim se a dança já não morar dentro dela. Então me diga a verdade. Você está com medo? O salão inteiro parou outra vez. Clara levantou o queixo. Não, senhor. Não? Augusto repetiu. Então talvez você só esteja se sentindo fora do lugar. Ela assentiu. Isso se resolve mais rápido do que o medo. Rosana avançou, a voz apertada. Senhor Menezes, ela é só uma criança. Não quis atrapalhar. Me desculpe. Eu vou levá-la. Mas Augusto parecia enxergar apenas Clara. E se eu fizer uma promessa? Perguntou. A orquestra esperou. Os convidados se inclinaram para a frente. Se você conseguir dançar essa dança, ele disse, eu lhe dou minha palavra. Vou adotar você. Um choque percorreu o salão. Clara piscou. Rosana ficou pálida. Senhor, mas Clara já olhava para ele com atenção séria. Por que eu? Pela primeira vez, Augusto respondeu de forma direta. Porque você ouviu a música com os ossos. Porque todo mundo nesta sala estava olhando para os dançarinos enquanto você estava se tornando uma. O coração de Clara bateu forte na garganta. Ela olhou para as mulheres de vestido elegante, depois para os próprios sapatos e para as mãos da mãe apertando a bandeja. Eu não pareço pertencer a esse lugar, ela sussurrou. Augusto estendeu uma das mãos para o centro do salão. Ninguém pertence a um lugar por causa da roupa. E coragem não pede autorização para gente rica. Então vou perguntar de novo, Clara Souza. Você está com medo? Não, senhor. Então venha até aqui e dance comigo. Clara não se mexeu. Augusto manteve a mão estendida. Rosana quase não respirava. Filha, Clara olhou para a mãe e depois para ele. Se eu dançar, o senhor está falando sério? Estou. Quer dizer que vai mesmo me adotar? Sim. Então Clara fez a pergunta mais importante. E a minha mãe? O que vai acontecer com ela? Rosana sentiu os olhos arderem. Augusto se virou para Rosana só por um instante e depois voltou a olhar Clara. Eu também vou cuidar da sua mãe. Ela vai ficar segura, vai ter amparo. O senhor promete? Ele assentiu. Prometo. Clara olhou para Rosana. Mãe? Rosana foi até a beira da pista, ignorando convidados, diretores e cochichos. Filha, ela disse com suavidade, você não precisa fazer nada só porque uma pessoa rica mandou. Clara voltou os olhos para Augusto. O senhor disse que se eu dançasse essa, o resto não importava. Foi o que eu disse. Sem vestido bonito? Sem vestido bonito. Sem sapato chique? Sem sapato chique. E eu não preciso saber tudo o que aquelas meninas sabem? Não, só a dança. A resposta afirmou Clara e incomodou o salão. Uma mulher perto das mesas dos patrocinadores murmurou que aquilo estava inadequado. Sônia respondeu entre dentes que já tinha passado desse ponto fazia tempo. Augusto ignorou todos e se inclinou um pouco para Clara. Escute, se você consegue dançar a valsa, o resto não é problema. Não hoje. Nem o vestido, nem o salão, nem as pessoas olhando. Só a dança. Clara baixou os olhos para os sapatos gastos e bem engraxados. Depois para Rosana no uniforme de serviço. Se eu fizer isso, minha mãe fica comigo? Sim. E o senhor ajuda ela também? Sim. Jura? Juro. Alguma coisa mudou no rosto de Clara. Não era confiança, era decisão. Está bem, ela disse. Eu faço. Augusto foi para o centro da pista e estendeu a mão. Então venha. Clara deu um passo, depois outro. Quando chegou até ele, ergueu o rosto. O senhor não vai ficar bravo se eu errar? Não, ele disse. Nem se errar. O maestro olhou para Augusto. Augusto respondeu com um pequeno gesto. As primeiras notas da valsa recomeçaram, mais suaves. Augusto se curvou com cuidado até a altura da menina, com uma mão pronta para conduzir, não para dominar. Só escute a contagem, ele disse.
Nada mais importa. Clara assentiu. O primeiro passo foi tão pequeno que quase passou despercebido. O segundo já não. Ela sentiu o ritmo antes de confiar nele. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A mão de Augusto permaneceu firme ao redor da dela, sem puxar, sem apressar. O salão inteiro esperava o constrangimento, a hesitação, o tropeço que as pessoas costumam imaginar quando uma criança é tirada da margem e colocada no centro da riqueza. Mas Clara não tropeçou. Ela ouviu. E isso mudou tudo. Ela deixou de ver os lustres, os vestidos de cetim, os smokings, os rostos bem compostos. Passou a ouvir apenas a música e o círculo que existia dentro dela. A volta, a respiração, o movimento. Augusto suavizou a postura, encurtou os passos, guiou a menina pela primeira virada. Ela acompanhou uma vez, depois outra. Na terceira sequência, alguma coisa dentro dela afrouxou. O medo não sumiu, só perdeu o direito de mandar. Um murmúrio correu pelo salão e logo morreu. Os passos de Clara não eram de uma criança treinada para festas da alta sociedade. Não havia sorriso ensaiado, nem consciência da plateia. O que ela tinha era instinto. Os tornozelos pequenos alcançavam o compasso com clareza. Os ombros relaxavam na hora certa. O tempo, depois que ela encontrou, se encaixou na música como se conhecesse aquilo muito antes de saber o nome. Augusto percebeu primeiro, os outros, depois. Ela não estava dançando para a sala, estava confiando na contagem. A orquestra também sentiu isso e começou a tocar com mais cuidado. Já não era música de fundo para patrocinadores. Tinha virado acompanhamento para alguma coisa verdadeira. Na beira da pista, Rosana ficou imóvel. Tinha pousado a bandeja sem perceber quando. As mãos agora estavam vazias. Ela não confiava em Augusto Menezes. Não confiava em promessas públicas, em homens ricos, nem em lugares onde as pessoas aplaudiam antes de entender o que estavam aplaudindo. Mas confiava no que via na filha. Clara não estava sendo carregada. Ela estava dançando. Sônia foi ficar ao lado dela. Ela tem isso, sussurrou. Eu sei, Rosana respondeu. Você não falou com cara de alívio, porque não é. Augusto não gostava de surpresas emocionais. Ainda assim, ali estava ele, debaixo dos lustres, diante de patrocinadores, conselheiros, câmeras e funcionários, guiando uma menina de 6 anos por uma valsa e sentindo que o salão parecia menos falso porque ela estava ali. A música subiu. Clara respondeu com a primeira volta natural. Não foi perfeita, foi melhor do que perfeita, foi verdadeira. Um suspiro escapou da sala inteira. Rosana levou a mão à boca. Sônia murmurou, meu Deus. Clara voltou à posição de frente para Augusto, o peito subindo e descendo pelo esforço, mas os pés ainda firmes. Ela olhou para ele só uma vez, para ter certeza de que ele continuava ali, e depois voltou para a música. Aquele olhar fez alguma coisa com Augusto que ele não saberia explicar. A frase final começou. Augusto diminuiu um pouco o ritmo para que ela não se perdesse no fim. Clara acompanhou um passo, depois outro, depois a última virada até a quietude. A nota final caiu. Augusto soltou a mão dela. Por um segundo suspenso, o salão inteiro segurou a respiração. Então vieram os aplausos. Não aqueles aplausos arrumados e sociais. Aplausos de verdade. Clara se assustou com o som. Pela primeira vez naquela noite, voltou a parecer ter a idade que tinha. Ela se virou para Rosana como se perguntasse o que tinha acontecido. Rosana já estava indo. Cruzou a pista, ajoelhou-se e puxou a filha para os braços. Mãe, Clara sussurrou. Sim, filha. Eu dancei certo? A garganta de Rosana apertou. Você dançou lindo. Augusto ficou ao lado delas em silêncio, enquanto os aplausos viravam comentários. Ele não parecia triunfante. Parecia abalado pelo fato de não ter se enganado. Davi Rangel foi o primeiro a se aproximar. Foi extraordinário, disse. Augusto, o conselho vai querer discutir isso com cuidado. A imprensa já soube que algo aconteceu aqui dentro. Rosana se levantou devagar, mantendo uma mão no ombro de Clara. Não vai haver próximos passos esta noite. Davi se voltou para ela com um sorriso educado. Senhora Souza, tenho certeza de que todos aqui querem o melhor para a sua filha. Rosana sustentou o olhar dele. As pessoas falam isso logo antes de pararem de perguntar o que a mãe pensa. Augusto lançou um olhar rápido para Davi. Agora não. Davi recuou. Ao redor deles, a sala já se reorganizava. Gente que não teria notado Rosana uma hora antes, agora olhava para ela com curiosidade, admiração e cálculo. Kátia Prado se aproximou com elegância medida. Que pequena estrela inesperada, disse. Um momento tocante, sem dúvida, mas imagino que ninguém esteja levando ao pé da letra uma frase tão dramática
dramática. Augusto virou-se para ela. Eu não falo de modo descuidado. A calma dele fez a resposta pesar ainda mais. Certamente, Helena disse. Você entende as implicações legais e sociais de declarações feitas em público. Entendo. Augusto respondeu. E eu disse o que disse. O silêncio aumentou. Rosana sentiu a mão pequena de Clara entrar na sua. Um medo novo tomou conta dela. Se Augusto estivesse falando sério, aquilo não era um momento estranho que se dissolveria até a meia-noite. Era uma porta se abrindo para alguma coisa enorme e arriscada. Ela queria ir embora. Queria o corredor de serviço, o ponto de ônibus, o apartamento, a vida comum de volta. Mas Clara ergueu o rosto para Augusto e perguntou. Então eu consegui. Conseguiu, ele disse. Então o senhor falou sério. Falei, ele respondeu. Rosana respirou fundo. Senhor Menezes, eu quero conversar com o senhor e com a minha filha em particular quando este evento terminar. Ele olhou para ela. Sobre o que vem agora, estava ali, simples, controlado, sem volta. Quando os convidados começaram a voltar para as mesas, o coração de Rosana ainda não tinha desacelerado. Clara ficou ao lado dela, com o vestido azul simples e os sapatos gastos, entendendo apenas uma coisa com certeza. A música tinha parado, mas a vida dela não. Quando a parte formal do baile acabou, Augusto atravessou o salão na direção delas. Senhora Souza, ele disse, a senhora e sua filha poderiam vir comigo para um lugar mais silencioso. Rosana cruzou os braços. Minha filha não vai a lugar nenhum sem mim. Vocês duas vão, ou nenhuma vai. Rosana o estudou por um instante e assentiu. Rosana continuou em pé. Augusto também. Davi fechou a porta e ficou perto do aparador. Augusto começou sem rodeios. O que eu disse esta noite foi público. Não vou insultar a senhora fingindo que foi casual. Não, Rosana respondeu. Não vai. O senhor disse que se eu dançasse ia me adotar. Clara lembrou. Eu disse. Ia ajudar minha mãe. Sim. Rosana deu um passo à frente de Clara. Antes que isso vá mais longe, vamos deixar uma coisa clara. Minha filha não é prêmio, projeto, nem história para melhorar a imagem de ninguém. Davi entrou depressa demais. Ninguém está sugerindo isso. Rosana se virou para ele. Eu não estava falando com você. O silêncio que veio depois foi seco. Augusto falou com calma. Senhora Souza, eu entendo sua desconfiança. Não, o senhor entende que ela existe. Não é a mesma coisa. Clara olhou de um adulto para outro. Se ele me adotar, eu vou ter que deixar minha mãe? Era essa a pergunta real. Augusto não respondeu rápido. Não, ele disse por fim. Nada aconteceria sem conversa. Isso parece jeito de advogado, Rosana disse. Porque promessas feitas sem cuidado viram perigo. Ele respondeu. Existem maneiras legais de proteger Clara, apoiar vocês duas e dar segurança sem arrancar sua filha de você hoje ou amanhã. Então não é hoje? Clara perguntou. Não, hoje não. Mas o senhor continua falando sério? Continuo. Rosana o observou de perto. Esperava que ele já tivesse recuado, dito que tudo fora simbólico, feito um discurso bonito e encerrado à noite. Ele não fez isso. Por quê? Ela perguntou. Augusto olhou para Clara antes de responder. Porque ela tem um dom. Dom não é motivo para tirar uma filha da mãe. Não. Mas é motivo para não deixar que a vida esmague isso por falta de dinheiro. As palavras tocaram perto demais da verdade. E Rosana odiou isso. Minha filha não está sendo esmagada. Eu não disse por você. Davi se mexeu, desconfortável. Talvez seja mais prudente apresentar isso como apoio educacional. Aulas, moradia, assistência. Rosana lançou um olhar duro. Um pacote? Augusto voltou-se para Davi. Nos deixe. Davi saiu. O silêncio ficou melhor sem ele. Augusto se agachou até a altura de Clara. Quantos anos você tem? 6. E você sabe o que significa adoção? Clara pensou. Significa que alguém escolhe você para ser filha. Os olhos de Rosana arderam. Augusto respondeu em voz baixa. Devia significar mais. Devia significar responsabilidade, proteção e uma promessa que não desaparece quando a música acaba. Clara ficou quieta. E o senhor ajudaria minha mãe também? Sim. De verdade? De verdade. Porque ela fica cansada. Alguma coisa mudou no rosto dele. Eu sei, ele disse. Rosana cruzou os braços. Sabe? Ele se levantou devagar. Essa conversa não pode terminar hoje. Aquilo finalmente soou sensato. Augusto pegou um cartão e escreveu outro número atrás. Este é meu contato direto. E este é o número do Dr. Renato Farias, juiz aposentado que me orienta em questões de família e projetos sociais.
sociais. Não fale com mais ninguém antes de decidir se vai falar comigo outra vez. Decidir? Rosana repetiu. A senhora decide se isso continua, não o conselho, não os jornais. A surpresa apareceu no rosto dela. Clara ergueu os olhos. Então a gente pode dizer não? Augusto sustentou o olhar da menina. Pode. Rosana pegou o cartão. Não agradeceu. Ele não pareceu esperar. Do lado de fora, a música do salão tinha voltado, mais distante. A gente vai embora? Clara perguntou. Vai, Rosana respondeu. Se eu fosse adotada? Clara perguntou mais tarde. Eu ia ter outro sobrenome? Hoje a gente não vai decidir nada. Mas não foi isso que eu perguntei. Rosana soltou o ar. Talvez. Eu gosto de Souza. Eu também. Então Clara fez a pergunta mais difícil. Você ainda seria minha mãe? Rosana se sentou ao lado dela e a puxou para perto. Escuta bem. Não importa o que um homem rico diga num salão cheio de gente. Eu sou sua mãe. Isso não muda porque alguém fez uma promessa em público. Clara se encolheu no abraço. Tá bom. Depois que Clara dormiu, Rosana tirou o cartão de Augusto e o deixou sobre a mesa, ao lado da conta de luz vencida, do recibo da farmácia e de um aviso da escola. Na manhã seguinte, no hotel, Sônia Tavares lhe entregou um café ruim. Você está péssima. Bom dia para você também. Sônia recostou na cadeira. Ele ligou? Não. Você vai ligar? Rosana olhou para o copo. Não sei. Isso significa que está pensando. Estou pensando em aluguel, mercado, ônibus e numa menina de 6 anos perguntando se ainda vai ser minha filha, se alguém mais rico quiser ela. O rosto de Sônia amoleceu. Aceitar ajuda não é vender a alma. Depende de quem oferece. No fim do turno, antes que o medo virasse orgulho, ela ligou para o Dr. Renato Farias. Ele atendeu no quarto toque. Rosana explicou o que tinha acontecido. Renato ouviu quase tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele disse: o que o Sr. Menezes falou em público foi imprudente, mas não foi vazio. Eu não preciso de complicação, Rosana respondeu. Preciso saber se um homem rico pode decidir o futuro da minha filha porque gostou do jeito que ela se moveu com a música. Não pode, nem legalmente, nem moralmente, nem sem sua concordância. As palavras aliviaram alguma coisa dentro dela, mas ele pode oferecer apoio. Renato continuou. Patrocínio educacional, ajuda com moradia, saúde, formação e proteção financeira. Nada disso acontece por causa de uma frase num salão, mas pode começar com uma conversa. Então, por que ele falou daquele jeito? Porque homens como Augusto Menezes passam tempo demais sendo obedecidos antes de pensar por completo. Antes de desligar, Renato ainda avisou: não fale com a imprensa, não assine nada com pressa. E se Augusto quiser continuar essa conversa, exija que tudo comece pela segurança da sua filha e pelos seus direitos de mãe. Naquela noite, Augusto ligou para o apartamento. Gostaria de encontrar vocês amanhã à tarde, ele disse. Não no hotel, não em público. Para quê? Para falar de apoio concreto. Escola, aulas de dança, estabilidade de moradia. Porque já entendi que a senhora não aceita promessa vaga. Não aceito. Ótimo. Ele sugeriu um estúdio comunitário. Rosana aceitou. Depois da ligação, Clara perguntou: eu posso usar o vestido azul outra vez? Rosana quase disse não. No fim, assentiu. No dia seguinte, Augusto já estava no estúdio com Renato. A sala cheirava a poeira, madeira antiga e tinta. Espelhos ocupavam uma parede inteira. Um piano ficava no canto. Renato começou por Rosana. O que a senhora quer para sua filha? Rosana respondeu sem hesitar. Quero ela segura. Quero ela estudando. Quero que esse dom tenha uma chance. E não quero que ela vire história que os outros contam para se sentirem bons. Renato assentiu. E você, Clara? Clara respondeu. Eu quero dançar. E quero que minha mãe não fique tão cansada. Então Renato disse de forma clara: o senhor Menezes não pode simplesmente adotar Clara por causa de uma promessa feita num baile. A lei não funciona assim, mas ele pode patrocinar a educação dela, pagar aulas de dança e garantir estabilidade para a casa em que ela mora com a mãe. E o que ele ganha com isso? Rosana perguntou. Augusto respondeu: nada que possa ser escrito em contrato. Não costuma ser assim que homens ricos funcionam. Não costuma, ele disse. Renato deslizou um papel pela mesa. Isto é uma estrutura inicial. Não é adoção, não é guarda, é patrocínio e fundo educacional. Dinheiro que só pode ser usado para a escola, formação artística, saúde da Clara e apoio à moradia do lar onde ela vive com a senhora. Não pode ser retirado por capricho
capricho. Não pode ser usado para controlar vocês. Rosana não tocou no papel. As pessoas não dão esse tipo de dinheiro sem querer alguma coisa. Tem razão, Augusto disse. Por isso vou responder com sinceridade. Eu quero garantir que o que vi naquela pista não desapareça por falta de dinheiro. Aquilo ainda soava como algo que ele queria, mas também soava verdadeiro. Então Clara fez a pergunta que só ela faria. Se ele me ajudar a dançar, eu tenho que morar na casa dele? Não, Augusto respondeu. Tenho que chamar ele de pai? Não. Então como eu chamo? Ele pensou um instante. Augusto, ou Senhor Menezes. Clara pareceu satisfeita. As coisas andaram devagar dali em diante. Vieram reuniões, papéis e avaliações. Uma professora de dança chamada Elisa Noronha observou Clara se mover ao som de uma valsa simples e disse: ela tem tempo natural. Equilíbrio se ensina, técnica se ensina, mas esse senso de tempo ou existe ou não existe. Elisa também disse algo que Rosana gostou logo de cara. Ela precisa de treino e precisa de infância. Se tirarem isso dela, a dança vai embora junto. A avaliação escolar correu bem. Uma médica examinou o crescimento e articulações. Os documentos do fundo foram preparados. Renato explicou cada parágrafo em linguagem comum. Davi Rangel tentou transformar Clara em propaganda. Rosana respondeu não. Augusto a apoiou. Semanas viraram meses. Clara começou numa escola nova com um uniforme azul marinho que ainda parecia fantasia. Iniciou aulas de dança de verdade. Em alguns dias voltou para casa com os pés doloridos e vontade de chorar. Você quer parar? Rosana perguntou uma vez. Não, Clara respondeu. Só queria que meus pés aprendessem mais rápido. Foi nesse instante que Rosana entendeu que o que tinha se aberto naquele salão não era conto de fadas. Era trabalho. Trabalho diário, cansativo, real. Clara se apresentou num pequeno recital com um vestido branco simples de ensaio. Cometeu erros, mas não parou. Ouviu a música e terminou o que começou. Essa é a primeira lição de verdade, Elisa disse depois. Talento é bom, não parar é melhor. A carta de aceite da escola chegou. Clara tinha conseguido a vaga. O fundo foi formalizado. No estúdio, Elisa ficou mais exigente. Ouvir e fazer são duas coisas diferentes, ela disse. Talento é ouvir. Disciplina é fazer o corpo obedecer ao que escuta. Clara assentiu chorando. Tá, de novo. A mostra da primavera veio numa noite morna, com cheiro de tinta de palco e nervosismo. Clara estava nos bastidores com um vestido azul claro de apresentação, e os sapatos de dança já estavam gastos o bastante para parecerem dela. Lembre disso, Elisa disse, ajoelhada diante dela. O palco é maior, as luzes são mais fortes, e a plateia vai ficar quieta, mas continua sendo só música. Clara assentiu, escutar e terminar. O apresentador chamou o nome de Clara. A música começou. Por um segundo, o palco pareceu grande demais, o ar pareceu aberto demais, o silêncio pareceu alto demais. Então Clara ouviu a contagem. 1, 2, 3, e o mundo inteiro ficou menor outra vez. No meio da coreografia, ela cometeu um erro pequeno. O medo subiu. Então ouviu a voz de Elisa dentro da cabeça. Se errar, continue. A plateia não importa, a música importa. E foi o que fez. Quando terminou, os aplausos vieram mais fortes do que antes. Não porque estivesse perfeita, porque estava se tornando alguma coisa. Nos bastidores, Elisa a abraçou uma vez, rápido e firme. Você ficou com a música, é isso que importa. No saguão, Rosana abraçou Clara tão apertado que a menina riu. Mãe, eu não consigo respirar. É porque eu precisava ter certeza de que você ainda era real. Augusto se aproximou depois de dar espaço. Você parecia calma, ele disse. Eu não estava. É justamente isso que é calma, ele respondeu. Continuar mesmo assim. Mais tarde, no carro, Clara perguntou meio dormindo. O senhor lembra do salão? Lembro. Lá foi a primeira vez que dancei num lugar grande, mas hoje foi a primeira vez que dancei num palco de verdade. Qual vale mais? Ele pensou por um momento. Aquele pelo qual você trabalhou. Ela pareceu satisfeita e adormeceu. Quase um ano depois do baile, chegou um envelope grosso da Fundação Nacional Jovens Talentos. Clara tinha sido convidada para uma mostra nacional de dança infantil. Isso é por causa daquele salão? Perguntou mais tarde. Augusto respondeu em voz baixa. Não, isso é por causa de todos os dias depois do salão. E essa era a resposta certa. Porque a história nunca foi, de verdade, sobre um homem rico
salvando uma menina pobre. Foi sobre uma mãe cansada dizendo sim com cuidado. Sobre um homem poderoso continuando presente quando a parte dramática acabou. Sobre uma professora exigente cobrando disciplina em vez de elogio fácil. E sobre uma menina pequena que ouvia música quando ninguém estava olhando e continuou dançando quando a vida ficou difícil. Na véspera da viagem de Clara para a Mostra Nacional, Augusto levou para ela um colar simples de prata com uma nota musical pequena. Para você lembrar de uma coisa, ele disse. Do quê? De que, por maior que o palco fique, você começou a dançar antes de qualquer pessoa estar olhando. Depois que Clara foi dormir, Rosana o acompanhou até a porta. O senhor cumpriu sua promessa, ela disse. Augusto balançou a cabeça. Não, eu ainda estou cumprindo. Na manhã seguinte, Clara vestiu o casaco, pegou a bolsa de dança e a pequena nota de prata no pescoço. Segurou a mão de Rosana enquanto atravessavam a rodoviária. Mãe, oi, quando eu dançar no palco grande, você vai ficar com medo? Vou. E mesmo assim vai olhar? Vou. Clara sorriu. Então eu também não tenho medo. E essa era a verdade. Não sorte, não milagre, não conto de fadas. Uma criança tinha um dom, um homem tinha poder para abrir uma porta. E uma mãe garantiu que depois que a porta abriu, ninguém empurraria a filha dela para dentro sozinha. E tudo começou com uma valsa.